Senhoras e senhores, como deveriam os juízes decidir? Ao longo dos séculos, essa foi a pergunta que moldou os debates filosóficos sobre teoria da decisão judicial. Reinava a ideia iluminista baseada na racionalidade, na logicidade e na objetividade de que o ato de julgar se limitaria, em sua origem, a um simples silogismo jurídico: premissa maior, fatos; premissa menor, dispositivo legal e conclusão. Hoje, no entanto, o enfoque é outro. Como realmente os juízes decidem? Pois bem, o meu livro, A Gênese e Lógica da Sentença Civil, Intuição, Sentimento e Emoção no Ato de Julgar, ao tempo em que desconstrói a noção montesquiana que reduzia o juiz a um ser inanimado que pronuncia as palavras da lei, busca resgatar a sua dimensão humana, o seu subjetivismo, refletindo, mas não apenas, sobre a irrefreável ingerência de seu psiquismo na conformação da decisão. O livro desmistifica a glacial imagem do juiz de gigantesca máquina de silogizar. Para tanto, a obra coloca água no moinho do trinômio intuição, sentimento, emoção, na determinação da hipótese de julgamento. O juiz, como todo ser humano, carrega consigo suas noções, vivências, visão de mundo, bagagens culturais, morais, cognitivas e ideológicas. Com abordagem interdisciplinar, psicanálise, psicologia, sociologia, filosofia, política e direito, o livro busca esquadrinhar o que efetivamente se passa na mente, consciente e inconsciente do juiz, no ato de julgar em sentido estrito. De fato, o juiz não está imune às ingerências de seu psiquismo, assim como às inevitáveis influências de personalidade, do trinômio intuição, sentimento, emoção, e de outros fatores extrajurídicos hospedados no inconsciente do ser juiz, tais como sociais, econômicos, religiosos, filosóficos, morais, ideológicos e políticos. Uma posição fundamental abordada no livro sustenta que, em sua gênese, a sentença reveste-se de ilogicidade, pois o juízo não é racional, nem lógico, tampouco articulado. Ao contrário, sendo o juízo de natureza inventiva, é permeável não apenas às infiltrações das forças que irrompem impetuosamente da inconsciência do juiz, mas também ao inexorável exercício de intuição na fixação da hipótese de julgamento. Aliás, ao contrário do que se imagina, se o juiz fizesse apenas raciocinar, ele jamais chegaria a assentar sua hipótese de julgamento, que decorre de seu sentir intuitivo acerca do caso concreto. A razão, por si só, não sabe quando começar ou parar de avaliar custos e benefícios para uma tomada de decisão. No tocante ao processo decisório judicial, o livro sustenta a existência de dois momentos:
ou níveis distintos: o contexto de descoberta da decisão e o contexto de justificação. Como bem se compreende, uma coisa é a atividade através da qual se chega a estabelecer uma teoria, premissa ou conclusão. São os motivos psicológicos independentes, as causas, o meio socioeconômico, o ambiente educacional, a conjuntura cultural, as circunstâncias ideológicas, as crenças religiosas e filosóficas, os fatores inconscientes, a personalidade, os elementos revestidos de irracionalidade de uma decisão. É a explicação da decisão judicial, identificando-se-lhe as causas. Realmente, no contexto de descoberta, se a decisão resulta de um flash intuitivo do juiz, não é tomada de maneira consciente, a partir de um processo estruturado, articulado e controlado de raciocínios discursivos, inferências lógicas, dedutivismos, silogismos jurídicos. Em dicção carnelutiana, a decisão é um momento do pensamento puramente intuitivo e, portanto, irracional. Outra coisa, estrutural e funcionalmente diversa, a representar dois momentos distintos, são as razões que sustentam a decisão. É justificá-la, a cuja empreitada o juiz deve ministrar argumentos sólidos, coerentes, identificáveis, controláveis e intersubjetivamente válidos em dado tempo e lugar. Ao juiz incumbe o dever constitucional e legal de justificar os critérios de escolha ou de valoração das premissas fáticas, jurídicas, filosóficas, morais, ideológicas e políticas usadas na decisão. Quando se coloca a sílaba tônica naquilo que efetivamente acontece na atividade de tomada de decisão, verifica-se que, na realidade, o juiz constrói um silogismo invertido. Primeiro, estabelece a conclusão desejável, fixando, só depois, as premissas fático-jurídicas que possam validamente dar-lhe suporte. Advoga-se no livro, com base na prestigiosa doutrina carnelutiana, que o julgar não é ainda raciocinar. O juízo, julgamento, vem antes. E o raciocínio vem depois. Primeiro, diante das peculiaridades do caso concreto, o juiz intui a decisão a tomar, formulando mentalmente sua hipótese de julgamento. E, só depois, busca confirmá-la com base nos conceitos jurídicos, na prova dos autos do processo, no direito vigente e nos precedentes judiciais obrigatórios. Quando o juiz não puder, no contexto de justificação, validar sua hipótese de julgamento, antecipadamente intuída, sem a qual a decisão não seria possível, ele deverá dissolvê-la e, então, necessitará encontrar intuitivamente outra, e seu labor recomeça do início. Não seria despropositado dizer que, no contexto de justificação, a motivação jurídica tem a virtude
de racionalizar a decisão a posteriori. Noutros termos, a justificação tem o condão de operar a racionalização retrospectiva do julgado. Portanto, as razões do discurso justificativo judicial representam o passaporte entre a gênese irracional e ilógica da decisão e sua dimensão de racionalidade, de logicidade, de inteligibilidade e controlabilidade endo e extraprocessual. Não por acaso, a motivação jurídica do julgado é elemento de organização e de funcionamento do Estado constitucional e democrático de direito, além de evidenciar magnífico fator de legitimação argumentativa da função jurisdicional. O livro preconiza a humanização e a empatia do juiz e, ao esquadrinhar a gênese da sentença civil, busca convidá-lo a investir em conhecimento e autoconhecimento, notadamente em relação ao trinômio intuição, sentimento, emoção, permitindo ao magistrado o aperfeiçoamento da qualidade de suas decisões, de acordo com as exigências humanistas do processo justo e, por isso mesmo, com melhor adequação e efetividade à prestação jurisdicional. Outra utilidade prática do livro está em reinserir o direito no campo hermenêutico, através do resgate da subjetividade e da formação humanística do juiz, que não é um robô nem um algoritmo matemático, bem assim com a superação do paradigma racionalista e da metodologia normativista. Significa a necessária reformulação das disciplinas curriculares das faculdades de direito e dos métodos das escolas de magistratura, bem como da própria formação, capacitação e recrutamento dos magistrados, valorizando-se menos a capacidade de memorização de textos normativos e mais a aferição da capacidade de compreender e de criticar o sistema de direito, com suas conexões extrajurídicas e interdisciplinares. Conhecer os meandros da atividade decisória de cada juiz é fundamental para compreender o judiciário como um todo. Para finalizar, gostaria de dizer que na Catedral de Santo Ambrósio, em Milão, há uma placa com a seguinte sentença: a gratidão é o primeiro dever do homem. Como convém a um processualista, agradeço penhoradamente ao meu filho Giovanni Milione Coelho Conte por sua inestimável colaboração na acurada revisão desta obra. Agradeço ao professor e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pela apresentação do livro, bem como ao professor Paulo César Pinheiro Carneiro pelo seu prefácio. Agradecimentos gratos são devidos também para a Escola Superior de Advocacia Pública, ESAP, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, pela criação deste selo
institucionalmente tão importante. É com integridade, honra e orgulho que sirvo a esta casa há mais de 35 anos. A editora Fórum registro o meu afetuoso reconhecimento. Faço votos que todos tenham uma proveitosa leitura.